Tá bom, tudo bem. Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, ao vivo, ao vivo. Hoje eu recebo duas figuras lindíssimas, a Luísa Dalmaso e a Maria Valentina Belloni. A Luísa é uma guerreira da educação financeira, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Pedagoga, jornalista e educadora financeira especializada em jovens. E eu acho isso sempre muito difícil e eu consigo dar muito mais valor em quem educa a criança, o adolescente, realmente o jovem, porque é muito mais desafiador, porque eles têm muitas outras, têm muitos outros focos de atenção. Então, trazer essa moçada para a educação financeira é sempre mais difícil, né? Então, a gente vai ouvir um pouco dessa experiência dela. E eu recebo também a Maria Valentina, essa gracinha aí, a Val, que é uma criança de apenas 12 anos, que recebeu uma base muito forte de educação financeira vinda dos pais, e que já investe na Bolsa também. Então, ela vai falar um pouquinho aí do trabalho dela, de como é que ela está levando a educação financeira para as crianças, para os seus colegas. Ela vai responder se criança pode investir ou não. Ela está muito decidida a levar essa resposta para vocês. Bom, gente, hoje a live é um pouquinho diferente. Eu estou aqui na postura de analista? Óbvio que não. De professor? Óbvio que não. Hoje eu estou aqui no papel de telespectador. Eu só vou conduzir a live, mas eu quero assistir tudo que essas duas podem oferecer aqui para a gente. Então, vamos primeiro aqui, seja bem-vinda, Luísa, fala um pouquinho aí do seu trabalho e como que tudo chegou até aqui. Eu só quero dar uma informaçãozinha antes, a Luísa está com um pouquinho de dificuldade de internet, a gente tentou aqui resolver, mas internet e esse horário é sempre mais difícil, então, em algum momento aí ela vai acabar desligando um pouquinho o áudio, a imagem vai ficar só no áudio. Então, a gente deixou aqui só para vocês conhecerem a Luísa. A gente vai ficar ligando e desligando só para não perder a conexão. Luísa, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou super animada, super contente de falar com a Val, que é esse doce de pessoa, e falar também com você, professor, também estou muito feliz. E eu fico bem feliz de vocês também olharem para esse assunto, para essa frente para essa vertente da educação financeira, que é meio nova, que é novidade, mas que não deixa de ser super importante. Você pediu para eu contar um pouquinho da minha história? Brevemente é assim, eu sou jornalista, essencialmente, e eu sempre escrevi sobre economia, sempre, não finanças, mas mais economia, sempre olhando ali para empresas, empreendedorismo, startup, e aí depois, por interesse, por gostar de educação, eu cursei pedagogia, e aí depois eu ainda trabalhei um pouquinho em escola, com criança pequena, e até que chegou o momento que eu falei, gente, agora eu acho que eu me achei aqui, juntando as duas coisas, né, estudando cada vez mais essa questão aí de falar de dinheiro e de finanças com crianças e jovens, muitas vezes dando dicas para os pais conseguirem falar sobre esse assunto com os filhos. E é exatamente isso que a gente vai querer ouvir de você daqui a pouco, como é que os pais podem se orientar, porque, Luísa, não sei se você concorda comigo, mas nós temos uma lacuna de educação financeira, que eu costumo brincar, que é desde Adão e Eva. Esse assunto nunca se falou com tanta veemência como agora. Então, assim, caiu no nosso colo. E quando eu falo que o mais legal de tudo isso, que quando eu falo assim, caiu no nosso colo, dessa geração, e depende da idade. Eu tenho igual responsabilidade com a Valentina. Eu falo que a partir do momento que o assunto cruza na sua frente e você se agarra nele, você se torna responsável também, né? Então, não é porque eu tenho só 12 anos, né, dona Valentina, que eu não vou ensinar para os meus colegas. Pelo contrário, se você hoje tem esse conhecimento, agora você também tem essa responsabilidade, né? Então, o acesso à informação hoje é muito vasto. Então, o mais importante é que você consiga transmitir para as pessoas. Então, uma live como essa é para mostrar que é possível. Valentina, que você investe há quantas décadas que você é uma investidora, dona Valentina? Desde que eu tinha 10 anos. Então, há 3 anos. Muito bem. E pode falar, você tem um trabalho aí também que você faz para levar para os seus colegas? Fala um pouquinho do seu projeto. Então, eu até anotei aqui uns dados, e no Brasil existem 35 milhões de crianças, mas apenas até 12 anos, quer dizer, até 15 anos, na verdade, existem 10 mil contas registradas na Bolsa de Valores. E isso são contas, né? Porque muitas vezes tem, sei lá, uma criança só tem 4 contas e investe em, né? Tem 4, sua conta cadastrada em 4 corretoras, mas na verdade é uma criança só. Então, né, são menos. Mas, bom, e devido a esse número tão baixo, e
vendo que eu, que sou uma menina, né, de 12 anos, que eu não sou nada de gênia das galáxias, né, eu acho que todos podem investir, todos podem fazer isso. Claro que não é o meu objetivo que 35 milhões de crianças estejam na bolsa, porque a gente sabe aí como é que tá o Brasil, né? Tem muitas crianças que não podem, né? Porém, pelo menos o máximo possível, né? A gente vai alcançando em, né, 15 mil, depois 20 mil. E eu criei esse Instagram, né, o Val em Ação, para inspirar, realmente, né? Maravilha, é isso aí. Isso, você usou a palavra, Valentina, mais importante, você usou para inspirar. Inspiração é a principal tarefa de um professor. A Luísa, que é pedagoga, tenho absoluta certeza que ela vai concordar comigo. O bom professor não é aquele que simplesmente ensina, mas que inspira conhecimento, não é, Luísa? É isso mesmo. Motivar, inspirar é muito melhor do que ficar falando aquele montaréu de coisa lá que às vezes nem entra, nem a pessoa nem escutou, né? É, exatamente. Luísa, então vamos já começar. Como é que você pode inspirar os pais, né, que querem começar a levar a educação financeira para os filhos? Porque tem sempre aquele tabu, mesada, recompensa. Como é que eu começo esse processo de educação financeira, né? Como é que eu dou uma tarefa de casa para essa criança, né? E aí eu recompenso com alguma coisa, eu faço porquinho. Existe o jeito certo, ou existe o melhor jeito, ou existe... Qual que é a forma que os pais podem começar aí a orientar os seus filhos do ponto de vista de educação financeira? Legal. Eu acho que a principal dica que eu posso dar para as pessoas, professor, Ival e todo mundo, é fazer isso de uma forma leve e lembrar que você pode começar muito antes do que você imagina. Até é uma coisa meio comum, assim, às vezes eu leio por aí que as pessoas falam: comece quando a criança começar a aprender as operações básicas. Gente, não é por aí, não é verdade. Até tem um estudo bem famoso de Cambridge que fala que o comportamento financeiro já está moldado aos 7 anos de idade. Então, é importante, na verdade, é essencial que não se espere aos 7 anos, não espere que a criança aprenda a fazer as contas básicas, é começar antes. E para responder a sua pergunta, o que a pessoa pode fazer antes de chegar nessa coisa, será que eu faço porquinho, será que eu não faço porquinho, será que eu dou mesada? É lembrar que isso deve ser feito de uma forma muito leve, muito natural, ao longo do dia a dia, desde que ela é bem pequenininha. Então, assim, não tem uma coisa essencial ali da educação financeira é falar se você é um desejo ou é uma necessidade. Uma criança bem pequenininha já tem muita condição de entender isso e ela pode, né, 1 aninho ali, você já pode falar para ela: não, a gente não vai precisar desse brinquedo, a gente veio aqui só comprar o arroz. E é uma coisa que você tem que começar ali naquela idade pequenininha e continuar ao longo da vida toda dela falando e moldando e refinando a informação. Mas você entende que é um exemplo que não é um sermão, né? Que a gente está falando, não é um sermão, é só uma informação, uma pinceladinha leve de uma informação que é super importante para acompanhá-la ao longo da vida. Então, você fala isso, depois você fala para ela as coisas importantes e essenciais. Por que a gente não... mamãe, você compra para mim esse carrinho, essa boneca? Você pode falar para ela a verdade. É uma das coisas que você estava falando, né, Baroni, que é tão novo para todo mundo que às vezes as pessoas não sabem o que responder. Responde a verdade. Não responde que eu não tenho dinheiro. Você pode dizer: eu não tenho dinheiro para isso, se for o caso, né? Se você não tiver, tudo bem. Aí você fala que não tem mesmo e pronto. Mas se você tiver, fala para ela: eu tenho dinheiro para comprar isso. Eu tenho dinheiro para comprar 10 carrinhos desses, se eu quiser. Eu tenho dinheiro para comprar essa loja inteira, se eu quiser. Mas isso não é uma prioridade para a gente agora. Você acabou de ganhar outro carrinho aí no Natal. Aproveita melhor, você não tem necessidade disso. Então, assim, falar a verdade. Tem uma outra coisa que é bem comum que as crianças falam, né? Mamãe, não tem dinheiro, passa no cartão. Que é uma coisa que nem é tão recente, né? Porque antigamente falava passa no cheque, sei lá. Mas aí a pessoa fala, passa no cartão. Você pode explicar para ela nesse momento: o cartão não significa que eu não tenho que pagar a conta. O cartão de crédito é o banco que vai me emprestar um dinheiro e no final do mês... Sabe, é um conceito complexo que tem um monte de criança de 12 anos, às vezes de 18, que não entendeu ainda que o cartão de crédito é um empréstimo do banco, né? E você pode falar ali para uma criança de 4, 5 anos que ela já vai entender, mas é a sua função falar de leve, como você falou, Baroni, inspirar, dar uma pinceladinha ali sem um sermãozão chato.
Exatamente, eu já quero até fazer a ponte para a Val com relação a isso. Val, seja muito franca com a gente, porque eu acho que a sua franqueza ela vai ser importante para os pais e para as próprias crianças que eventualmente vão assistir. Em algum momento você entendeu como que tudo isso é muito chato, muito desnecessário, do tipo, lá vem meu pai, lá vem minha mãe de novo com essa história de que, não precisa comprar agora, será que eu estou precisando? Esse negócio não ficou muito chato, chega uma hora assim, que a relação entre você ficou meio chata, até que caiu a ficha e você entendeu que era para um propósito maior. Mas teve esse momento da chatice, de você falar assim, não suporto mais minha mãe com essa história? Pode ser sincera, porque vai ajudar. Tá, vou ser sincera. Então, na verdade, eu sempre fui o contrário. Eu nunca gostava que meus pais gastassem pra mim. Sério, desde que eu era pequenininha. Sei lá, que eu tinha 6 anos, aí eu ia com minha mãe pra uma loja de vestido. Daí mamãe queria comprar 2 vestidos pra mim. Eu tava precisando de um, mas aí ela queria outro porque achou muito bonito. Aí eu, não, mãe, eu só preciso de um, não quero o outro. Eu ficava com dó de estar gastando o dinheiro dela pra comprar alguma coisa pra mim. Aí as vendedoras até achavam graça, né? Mas aí, mesmo quando ela comprava só esse um vestido, eu ficava com peso na consciência que né, eu fiz ela gastar esse dinheiro. Então, pra mim, sempre foi ao contrário. E também esse assunto de dinheiro aqui em casa, como a Luísa falou, é uma coisa que não sermão, por exemplo, todas as terças e quintas, de 3 às 4 horas, a gente vai conversar sobre o dinheiro. Não. Às vezes, né, quando surge uma oportunidade, fala. E tem que ser assim mesmo, senão fica chato pra criança. Então tá. Então, se você entende que não foi chato e você já tinha essa postura super madura, ok. Primeira barreira vencida. E como é que você transfere isso para suas coleguinhas, para os seus coleguinhas que estão achando isso como chato? Porque isso fica nítido para mim, não sou psicólogo, mas sei fazer a leitura, de que você tem uma personalidade um pouco diferente da média. Ok, tudo bem. Eu também fui assim. Quando eu era pequeno, lembro como se fosse hoje, que eu estava fazendo um tratamento, Luísa, estava fazendo um tratamento dentário que eu tinha quebrado um dente. Coisa de criança, né? Uhum. E era caro naquela época, né? Consertar tudo. E na hora lá, quando falou o preço, eu perguntei para o rapaz se podia pagar no dia tal, que eu sabia o dia do pagamento do meu pai. Eu era uma criança, eu acho que mais jovem do que a Luísa, porque eu ainda morava no interior. Então, eu tinha acabado de mudar para a capital. Então, isso foi em 87, eu nasci em 78, nós estamos falando de 9, 10 anos, alguma coisa assim. Foi logo depois que eu mudei. Então, mostra um pouco do traço da personalidade. Então, vamos agora ver por essa ótica. Como que eu vou transferir isso de uma maneira natural? Né? Como você falou, inspiração é um caminho, motivação é outro caminho. Ok. Mas, Val, ainda quero te ouvir com relação a isso. Como é que você vai transferir para as suas coleguinhas, para os seus coleguinhas, para que quando os pais deles falarem sobre isso, eles não achem os pais chatos, maçantes? Como é que você faz esse trabalho junto a eles? Porque você tem que tirar a sua personalidade agora. Você está ajudando uma outra pessoa que está querendo comer 3 McLanche feliz pelo brinquedinho. E aí? Como é que você vai fazer? Como é que é a sua missão nisso? Então, na verdade, assim, por exemplo, se eu tô, como o exemplo que você falou, tá aí no McDonald's e aí quer comer um monte de coisa para ganhar um monte de brinquedo. Eu fico até com um pouquinho de vergonha de falar alguma coisa, né? Mas aí eu falo alguma coisa assim, não escutou sua mãe, você não precisa de 3 brinquedos, entendeu? Eu falo de um modo mais natural e também sem pegar pesado, porque também fica meio chato, né? Uhum. É isso que eu faço. É isso aí. Luísa, dentro da sua visão aí de pedagoga, tudo, está tendo hoje não sei nem se essa palavra existe, mas eu vou falar, uma adultização da criança, né? As crianças estão sendo muito cobradas. Eu fico encabulado com que o meu filho de 11 anos está aprendendo na escola agora na 6ª série. Eu falo que se ele está aprendendo isso na 6ª série, quando ele estiver no 2º grau, eu vou ter que voltar para a escola para ajudá-lo a responder alguma coisa. Então, hoje as crianças estão sendo muito cobradas muito mais cedo, né? Só que isso, eu falo que a dose, ela pode ser exagerada e gerar um efeito reverso. Como que você orienta os pais a levar um assunto tão sério, que é falar de futuro, falar de alguma coisa previdenciária, uma palavra até meio estranha, sem descaracterizar a criança pelo fato dela ser criança, de ter o desejo de querer comer 8 ovos de Páscoa, querer ter 5 brinquedinhos do McDonald's. Como é que você transfere isso sem tirar o momento dela em ser criança?
Legal. Baroni, inclusive eu vou pegar o gancho aqui da Val, e que acabou de falar um pouco da personalidade dela e tudo. Inclusive, dar mais uma dica para todos os pais que estão assistindo aqui a gente. Uma coisa que é muito comum, eu não vou fugir da resposta, vou te dar a resposta, não vou falar, mas é muito comum que os pais peguem perfis como o da Val e falem para os filhos, olha essa menina aqui, olha o que ela já faz também. E isso não é saudável, isso não é legal. Porque o que acontece é porque os pais, eu não estou criticando os pais que fazem isso, porque eles não fazem com más intenções, eles fazem bem intencionados. Eles falam, filho, olha que legal, faça também. Olha que bacana que essa menina já está fazendo. Só que o que eu queria que os pais tomassem cuidado, e que eu sugiro que tomem cuidado, porque pode ter um efeito contrário, o efeito da comparação com a Val, e aí a criança que olha e fala, puxa vida, meu pai só vai me amar, minha mãe, se eu fizer ou se eu for assim, eu não sou assim, não é a minha personalidade, que era o que a Val estava falando, e aí a criança se sente mal e às vezes cria até uma aversão ao tema. Então eu queria falar bastante isso, assim, para tomar cuidado, não é assim, não pega o perfil da Val e manda para ela, pega o perfil da Val, comenta com ela, fala, olha que interessante, ela falou que começou de um jeito bem devagar, levinho, assim, ó, e tal, a gente podia tentar, né? Você não acha que podia ser legal? Que daí você pega a inspiração do que a Val fez, mas sem a comparação. E aí, de fato, Baroni, o peso sobre os jovens tá grande, assim, especialmente na escola, e toda vez que se fala de educação financeira, é batata que vem em comentário assim, isso devia ser assunto obrigatório na escola, nem vi se já rolou por aí, né? Todo mundo fala. Então, primeiro que, desde o ano passado, já é assunto obrigatório na escola. Mas a gente tem que ser devagar, porque a escola já tem que dar conta de muita coisa. Tá pesado para a escola tantas coisas, para a criança tá pesado. Então, e assim, os estudos mostram também que é muito mais eficiente, ele vai aprender muito mais, ele vai se lembrar muito mais do que ele aprendeu em casa, porque em casa é o momento da necessidade, é como você aprendesse na prática. Então, não dá para, sabe, delegar tudo para a escola e tal. Então, assim, o que eu acho, Baroni, de novo, assim, aproveitar situações da família para trazer esse assunto de forma leve. Então, assim, vou dar um exemplo para não ficar tão abstrata essa ideia. Poxa, a família vai comprar um carro, às vezes a família fica com medo. Eu já ouvi depoimento assim, será que o meu filho vai pensar que eu sou rico? Será que o meu filho vai pensar que eu tenho dinheiro demais? É melhor eu não levá-lo junto. Ao contrário, leva junto, conta para ele, por que você está mudando de carro? É porque o carro antigo está dando muita despesa de manutenção? É porque você percebeu que sobrou uma quantia e que te dá uma viabilidade de atender um desejo que é seu? Tudo bem, não tem problema. Ou então assim, vamos mudar de casa. Por que você vai mudar de casa? É para ficar mais perto do trabalho? Porque você fez uma conta que vai economizar com a gasolina ou sei lá o quê? Então, assim, essas coisas que são muito saudáveis de serem usadas para ensinar os filhos. E aí não fica com esse peso da adultização, de mais coisa que a escola já não dou conta. Conta para ele de leve, conta uma curiosidade. Eu trago muitas curiosidades lá no meu Instagram para ver se o assunto fica mais divertido. Mas a ideia é essa, Baroni, pega um assunto que a criança goste. Por exemplo, a Val, me conta uma coisa que você gosta muito aí que não seja finanças. Um esporte, filme? Beleza. Adoro jogar bola. Legal, futebol, ótimo, maravilhoso. Então, vamos supor, é bom que seu exemplo é um exemplo bem comum aí para muitos adolescentes. Adoro jogar bola. Você conta para ele assim, sabia que o Cristiano Ronaldo, apesar de ele ter um salário enorme, sabia que metade dos rendimentos que ele tem não vem do salário dele, vem dos negócios que ele tem? Pronto. É só isso. Você só deu uma pitadinha ali de curiosidade no adolescente, que talvez vai fazer ele ter curiosidade de saber outras coisas. Então, pega o ganho, valoriza os prazeres da criança para usar, né? Eu quero até completar um pouco desse exemplo, Luísa, que se você tem um Cristiano Ronaldo como ídolo, mostre que atrás daquilo ali tem muita competência, muito treino, muito valor, porque eu acho muito ruim. Vamos falar do Cristiano Ronaldo. Ele tem uma coleção de carro importado, ele tem 3 ilhas. Aí você tira todo o brilho da conquista, né, e materializa tudo. Eu tenho certeza que para
para as pessoas que realmente são admiráveis, a quantidade de dinheiro não é tão importante quanto aquilo que ela já realizou ou está realizando, né? Então, acho que isso é um complemento. Valentina. Concordo super com você, a gente tende e as notícias são assim, e o mundo porque é óbvio, né? Você vai chegar a contar uma notícia, sabia que o Cristiano, você fala o que é mais marcante, mas a gente chama muita atenção mesmo para o final, isso para o atleta, a gente não fala de tudo que ele abriu mão para chegar até lá, de tudo que ele precisou ralar, até hoje ele abre mão de muitas coisas, ele tem que ficar jogando bola no domingo, quando tá todo mundo descansando, no Dia das Mães, tá todo mundo feliz com as suas famílias, e ele tá lá concentrado porque vai ter jogo daqui a pouco. Então, assim, é importante mesmo, gostei bastante disso que você trouxe, Baroni. É isso. Valentina, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade até. Quando é que virou a chave na sua cabecinha? E quando é que você acha que deve virar a chave na cabecinha das pessoas que estão nos assistindo? Entre a Valentina, vamos falar assim, poupadora, aquela que tem um porquinho com moedinhas, e a Valentina que já está ali abrindo uma conta na corretora, começando a fazer seus investimentos, já tendo a noção da palavra dividendos, coisas que, se eu pegar pessoas de 12 anos e perguntar o que é dividendos, muitos não vão ter a mínima ideia, e você já tem com absoluta certeza esse conhecimento. Quando que vira essa chave na sua cabecinha, Valentina? Foram seus pais ou foi a consequência do que seus pais plantaram? Ou seja, seus pais plantaram várias sementinhas e essa colheita já foi sua, da Valentina. Na verdade, foi muito natural, sabe? O assunto dinheiro foi sempre muito comum aqui em casa. E meus pais, eles investem, né? E já investem há muito tempo. Então, acabou que eu sempre ouvi do assunto e tal. E aí, meu pai, ele começou a comprar minhas primeiras ações para mim. Porém, ele fez isso sem mim. Mas aí ele viu que estava errado. Bom, primeiro, eu vou falar, né? Ele começou a investir para mim desde cedo, porque a gente sabe que tempo é tudo quando se fala, né, de investimentos, de renda variável. E ele começou a comprar desde cedo minhas primeiras ações, sem mim. Porém, ele viu que ele estava errado, porque aí eu ia crescer sem saber de nada, né? Imagina só, eu chego lá com os meus 18, 19 anos, ele fala, filho, você tem tanto de patrimônio, tanto de renda passiva, aí vamos supor que o patrimônio é muito maior do que a renda passiva. Eu vou olhar para onde? Para o patrimônio ou para a renda passiva? Para o patrimônio. E aí eu vou pegar todo aquele patrimônio e vou gastar com roupa, vou gastar com carro, né? Vou jogar fora tudo aquilo que ele construiu em tantos anos. Então, aí ele começou a, né, me chamar, filha, vem cá ver isso aqui, aí vamos fazer sua aporte. Daí ele começou a me explicar as coisas. E eu sempre achei muito legal. Então, foi isso, foi muito natural. Eu já ouvi aqui em casa muito sobre isso, então acabou que não foi do nada. Filha, vem cá, você sabe o que é renda variável? Não foi assim. Palmas pro seu pai. Como é que é o nome do seu pai e da sua mãe? Juliano e minha mãe é Maria Fernanda. Juliano e Maria Fernanda. Viu, Luísa, que eu estava falando antes de um pouquinho de começar a live, que é a maior perda de tempo você querer educar seus filhos a forceps, né? Você tem que educar os seus filhos dando exemplos. O simples fato de você estar na mesa com seus pais, conversando sobre as coisas, ou eles mesmos conversando, já deu o exemplo para ela, naturalmente você está educando. Você não precisa educar o seu filho a tratar bem um garçom. Se você, como pai, tratar bem o garçom na hora de pedir a conta, na hora que vê a coisa errada, eu quero ver você tratar o garçom quando você pediu a picanha e veio a maminha, quando você pediu a Coca-Cola e veio a Guaraná, aí eu quero ver como é que você vai tratar o garçom. Se o seu filho estiver do seu lado e você tratá-lo bem, chamá-lo e falar com jeitinho e tal, seu filho vai fazer assim naturalmente. Tá? Então, a Valentina aprendeu naturalmente, que eu acho que é a educação mais sólida. Diga, Valentina. Levantou o dedinho. Sim, olha que escola. Coisa? Claro, Valentina. Sim. Isso que eu ia falar. Eu acho até que o exemplo é tão importante quanto a fala. Porque imagina só, eu tenho um pai ou uma mãe que gasta tudo que tem, aí todo ano troca de carro e sempre fala comigo, filha, você tem que poupar, gastar menos que ganha. Aí daqui a 1 mês, 2 meses, vem meu pai e minha mãe conversando comigo que que a gente tá com pouco dinheiro, que tem que diminuir os gastos. Ué, você não falou há pouco tempo comigo que tem que poupar? Aí é muito importante o exemplo. Isso que eu ia falar. Isso é bem legal, Valen, que vocês... Desculpa, perdão.
Você falou também de muitos exemplos, por exemplo, quando eu vou no supermercado, por exemplo, aí tem o produto, né, que vem mais e tem o outro produto que vem menos. Esse que vem menos normalmente é mais barato, né, e o que vem mais é mais caro. Porém, aí meu pai já me ensinou, meu pai e minha mãe me ensinaram que tem que dividir, e isso é educar na prática, né, é um dos exemplos. É isso. Perfeito, muito Luísa, legal. Você queria fazer um comentário? Vai. Eu queria. Sabe por quê? Porque muitos pais têm uma ansiedade, uma preocupação que é, tá bom, mas e se eu não sei, como é que eu vou fazer para ensinar o meu filho? Que entra em conflito aí com o que vocês estão falando de exemplo, né? Tá bom, eu concordo com vocês. Com gênero, número e grau, tem que educar pelo exemplo. Mas aí entra no conflito desses pais, mas eu não sei, como é que eu vou? Eu não sei nem investir para mim, como é que eu vou fazer e tal. Então, eu sugiro que nesses casos, você fale também das suas limitações com os seus filhos. Comparar preço no supermercado, todo mundo sabe, todo mundo faz. Mas quando você não sabe investir, você pode falar para eles, puxa, você sabe que eu estou aprendendo, tem sido difícil para mim. Se você começar a treinar desde cedo, talvez fique mais fácil, você não precise, talvez, passar pelo que eu estou passando. É muito saudável. Às vezes a gente, nós pais, não sei você, Barulho, nós erramos em algumas coisas. Às vezes a gente fala, sei lá, uma coisa que não era para ter falado, mas não tem problema, desde que a gente chegue para a criança e fala, filho, perdão, eu acho que eu não me comportei bem nessa hora, eu devia ter falado com você de um jeito diferente, eu não estou num dia bom e eu não deveria ter feito isso com você. Sei lá, um exemplo genérico. A finanças é a mesma coisa, fala, filho, você sabe que eu gastei mesmo, eu fui ao shopping, eu gastei naquela promoção, e eu não acho que eu fiz certo, eu acho que é mais saudável eu me controlar em nome do nosso objetivo. Então, às vezes, mesmo quem não sabe, tem muita possibilidade, chance de fazer coisas pelos seus filhos. Então, galera, não desanima não se você não sabe, que ainda é sim possível fazer muitas coisas legais pelas crianças e fazer com que a geração seguinte esteja melhor, né? É isso aí. Pessoal, o chat para nós aqui, nós, Valentina e Luísa, nós não estamos vendo, porque como está transmitido em 2 canais, não está conseguindo transmitir, mas o pessoal da Suno está me dando um suporte, está passando algumas coisas. Então, Valentina, nós vamos ter que falar daqui a pouco sobre o processo de abertura de conta, você tem que declarar imposto de renda, e você vai nos orientar aí com relação a isso. Então, não podemos deixar de falar. Uma boa notícia aqui, o Hiroshi Murofushi, ele está parabenizando e dizendo que essa live está servindo de inspiração, ele é professor, está servindo de inspiração para ele abrir um projeto de educação financeira na IFMG, possivelmente um instituto que ele trabalha aí em Minas Gerais, tá certo? Eu quero fazer mais 2 perguntas um pouquinho provocativas para vocês duas, e depois eu quero ajudar aqui um pouquinho no chat, tá certo? Luísa, agora é a pergunta provocativa, tá certo? Quando eu falo que é a pergunta provocativa é para realmente causar uma reflexão em quem nos ouve aqui. Existe uma chance da Valentina, nos seus 30 a 40 anos de idade, no auge da sua carreira profissional, ela vai estar aposentada, muito possivelmente, ela vai se formar aposentada. Existe uma chance disso dar um revés e eu acabar prejudicando muito a Valentina? E veja que eu estou usando Valentina, eu tenho quase que convicção que a Valentina, pela maturidade dela, está evidenciado que ela vai conseguir conduzir isso muito bem. Mas para aquele que está, o pai que está começando agora, o filho ainda está ali nos seus 14, 15 anos, cheio de conflitos, tudo. O remédio pode inverter ou você vê sempre a educação financeira de uma maneira assim mais auspiciosa mesmo, tem que ser por esse caminho? Não sei se você entendeu a sutileza da minha pergunta. Eu entendi, sim. E acho muito boa essa pergunta, muito legal, e se os pais puderem antecipar, pensarem sempre nas consequências das coisas que eles fazem agora, é sempre muito saudável. Então, essa reflexão é muito boa. Eu penso o seguinte, Baroni, que se a pessoa conseguir manter a constância do comportamento dela até os 30 anos, dificilmente ela vai, porque ela vai precisar, para chegar nessa situação aos 30 anos, ela vai precisar de um comportamento muito constante e frequente. Então, eu não acho que dificilmente ela vai estralar o dedo de uma hora para outra e falar, agora sim, porque possivelmente ela já vai ter ali na metade do caminho acumulado um bom montante e tal. Luísa, igual aquela novela, né? Eu sou rica! Isso não vai acontecer esse meme com a Valentina lá na frente, né?
Acho que não. Acho que não. Mas de verdade, assim, mesmo para quem começa pequenininho e tal, não acho que tenha o risco, porque só vai acontecer isso se a pessoa tiver muita constância, muita disciplina, olhar para o objetivo dela com muita consciência, porque os impulsos de compra vão ser vários ao longo ali dos 20 aos 30, vai ter um monte. E aí, se a pessoa conseguir ter essa disciplina, não acho que vai desvirtuar tanto assim aos 30. Maravilha. Vai manter como objetivo. Exatamente. Eu acho que personalidade está acima de tudo também. Então, eu também acho que essa educação de berço, ela tem uma... E a educação de berço, ela não precisa da educação financeira, ela não precisa começar muito novinha, como foi a Val. Você pode pegar da Val para frente aí, que vai dar muito certo também. Ô, Val, eu vou falar para você uma coisa. Existem basicamente 2 tipos de pessoas só. Aquelas que gostam do prazer do dinheiro e aquelas que gostam da segurança do dinheiro. Para mim está muito claro que você é uma pessoa assim como eu, que gosta da segurança do dinheiro. A própria Luísa também, é muito mais pela segurança do dinheiro do que do prazer do dinheiro, né? Então, o consumo fica bem menos evidenciado na sua vida. Agora, eu quero te fazer uma pergunta provocativa. Eu fiz para a Luísa, agora é para você. Vamos fofocar um pouquinho. Ninguém está vendo a gente, vamos só nós 3 aqui conversando, vamos fofocar. Vamos fofocar aqui. Finge que o Juliano não está vendo, finge que a Maria Fernanda não está vendo. Eles, pelo jeito que você olhou, eles estão aí do ladinho, né? Mas vamos fingir que eles não estão, então não. Mas vamos fingir que eles não estão vendo. Como é que, por exemplo, a sua mãe às vezes vai e vai fazer uma compra e gasta um pouquinho mais, e aí seu pai fala: poxa, Maria Fernanda, eu não precisava disso. Aí a Maria Fernanda: mas deixa, eu já no ano passado não sei mais o quê. Esses probleminhas familiares do dia a dia, eles são para testar se nós estamos no caminho correto, né? Como é que você assiste uma cena dessa do seu pai falando: Maria Fernanda, mas não é possível. Para que você foi lá e comprou isso aqui de novo? Aí ela vai lá e reclama com o teu pai. Isso, com certeza, se não acontece, alguma coisinha parecida acontece, porque eu também vi... então tá bom. Então, estamos num ambiente familiar normal, né? Ufa, né? Ainda bem, né, Luísa? Porque se não acontecesse, eu começaria a ficar preocupado, né? Então, vamos lá. Maria Valentina, como é que você assiste esse show do senhor Juliano e da mamãe Maria Fernanda? Depende de quem tá certo. Se para eu não me meter em alguma confusão, eu fico quieta. Mas quando eu vejo que um tá certo e outro tá errado, eu falo. Sei lá: ô mãe, mas você já tinha, não precisava de outro. Ou então quando mamãe tá certa: pai, mas olha só que legal. Depende, dá uma maneirada. Mas eu não fico triste assistindo. Você sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque também saber lidar com essas coisas faz parte do processo de educação financeira. Porque senão você vai ser a chata da escola, a chata a namorada chata, a coleguinha chata. Você vai no cinema, todo mundo comendo batatinha, você vai ser a chata. Porque saber lidar com essas questões, Luísa, me ajuda aí como pedagoga, faz parte do processo educacional, né? O acerto e o erro faz parte, né? Claro, faz, e é por isso que a gente incentiva as crianças a começar tão cedo, porque não é que ela vai ficar rica investindo. Aliás, tem até uma menina no curso que eu estou fazendo, que ela investiu, sei lá, uns 20 reais, fez cookies e ganhou 300. Aí eu falei para ela: cara, se você tivesse pegado esses mesmos 100 e investido, você concorda que você não teria ganhado tanto em um ano? Então, assim, não é pelo enriquecimento. As pessoas agora virou tanta coisa, todo mundo fala de investimento o tempo inteiro, que as pessoas acham que tem que investir desde cedo que vão ficar ricas. Não é isso. Eu acho que a Val já entendeu aí pela experiência dela. Ela ainda está ganhando pouquinho todas as vezes. Mas o que é muito saudável e por que sim tem que começar cedo? E já dando uma pincelada aí na pergunta do tema da nossa live: criança pode investir? Sim, pode. Por quê? Porque ela vai ficar rica? Não exatamente, é porque ela vai começar desde cedo, ela pode errar com um pouquinho de dinheiro, que é isso que você está perguntando, né, mano? Errar ali, na vida também a gente erra, às vezes a gente compra uma coisa que não devia ter comprado, cede ao impulso, cede ao iFood que fica piscando no celular. Então é isso mesmo, a gente está aqui a gente vai errando e aprendendo com os nossos erros. Eu fiz essa pergunta para a Valentina, Valentina, porque ela vai começar a se relacionar com pessoas, com coleguinhas, com professoras de escola, sabe? Vai ter é natural esse processo, e ela vai ter que saber lidar com pessoas com personalidade muito diferente da dela e que não teve a mesma educação financeira com ela. E isso pode ser uma frustração fortíssima para a Val.
A Val ela pode ter uma dificuldade muito grande de lidar com isso, entendeu? Então, porque hoje a Val, ela não espera muito de uma criança com 18 anos. Mas quando ela estiver lá no ambiente de trabalho, e ela perceber que a colega dela de trabalho, com 25 anos, está fazendo um monte de coisa errada, ela pode falar, putz, eu estou tentando ajudar minha amiga, não vai, e aquilo ali virar um conflito dentro dela, e ela falar, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou falando isso porque aqui no meu papel de analista, educador, etc., a gente às vezes escreve um relatório de 15 páginas, cheio de detalhe, com um monte de coisa, e a pessoa vai lá e faz uma pergunta que está escrita, ou seja, ela não leu. Então, saber lidar com essa frustração, e agora, Val, eu estou quase te dando um conselho, prepare-se, porque vai ser todo dia. Vai ser todo dia você faz um negócio super bacana e a pessoa do lado dá um valor, assim, ínfimo para um negócio extraordinário que você fez. Então, vai ser natural ter que lidar com essa... Sabe, eu não vou dizer assimetria, eu acho que não é essa palavra, mas é porque cada pessoa tem o seu momento, então não dá para você cobrar de todo mundo a mesma coisa de você. Não espere das pessoas aquilo que é de você, tá? Com certeza, até porque muitas vezes a culpa é da educação, né? Exato, ou da própria personalidade da pessoa. Você tem que entender que a sua personalidade não vai ser igual à dos outros, né? Bom, Val, tá todo mundo aqui, eu já recebi várias perguntas, então não vou nem falar se foi do João, do Pedro, da Maria, do Antônio, do José, porque foram várias, do pessoal querendo saber, abrir conta na corretora, tem que declarar imposto de renda, você pode comprar e vender, ou vai ter que ser no login do seu pai. Dá uma aula pra gente aí sobre isso, do que você puder falar. Então, tipo, agora o meu menino de 10, 11 anos aqui, quer começar a investir e comprar um fundo imobiliário. E o que ele vai ter que se preocupar? Dá uma aula para a gente disso. Agora nós dois vamos assistir, Luísa. O primeiro passo é criar uma conta corrente em nome da criança, né, com o CPF da criança, de quem quer investir. E depois abrir a conta em uma corretora, novamente com o CPF da criança. Não é assim aqui em casa que as minhas ações estão na conta do meu pai. Não, eu tenho minha própria conta, ele tem a própria conta dele. E você declara imposto de renda? Meu pai declara. Eu não sei fazer. Na declaração dele, ele coloca você, correto? Sim. Inclusive, amanhã vai ter no meu canal... Isso, ele já me mostrou. Amanhã vai ter no meu canal aqui a Alice, né, que é a contadora da Bolsa, e a gente vai também entrar um pouco nesse debate. Então, lá na declaração do seu pai, aparece você como dependente e um patrimônio de dependente lá, não é isso que ele te mostrou? Exatamente. Exatamente. Agora, vamos lá. A Val quer comprar um fundo imobiliário. Você tem fundo imobiliário, Val? Tenho. Ah, bom, porque se não tivesse, eu ia desligar essa live agora. Eu ia falar que seu sinal caiu e ia te expulsar dessa sala. Então, vamos lá. Você quer comprar um fundo imobiliário. Amanhã o mercado vai abrir, você quer comprar um fundo imobiliário. É o Juliano que tem que ir lá no home broker e dar um comandinho, ou você pode entrar e fazer esse processo normalmente? Eu sei, mas na verdade, pensa bem. Tem a hora da gente assistir televisão, a gente assiste televisão juntos, a gente joga bola juntos, e também tem a hora de investir. E nós investimos juntos. Eu e meu pai sentamos no computador, abrimos, né, ligamos o computador e nós dois vemos juntos o que no caso, vou comprar. A gente estuda, vê tudo mais, né? Muito com sua participação, tá, professor? Então tá bom. E aí a gente vai lá, senta e compra. Nós fazemos juntos. Então, Val, mas só para todo mundo entender. É lá na sua continha, lá, seja bem-vinda, Maria Valentina. É minha conta. Você poderia fazer sozinha, mas o seu pai faz junto, porque assim vocês dois aprendem e conversam, é isso? Aí fica a critério também do Juliano de passar ou não uma senha. Eu acho que agora depende da relação entre eles, e não precisa nem dizer como é que é ou não, mas o que eu acho que as pessoas querem saber é se eu posso ir lá na corretora, abrir a conta para o meu filho, no CPF dele, mas a legalidade, vamos falar assim, do processo está na minha custódia, vamos falar assim, na minha responsabilidade, né? É isso, né, Val? Eu tenho uma dúvida, Val. Você comentou que o seu pai começou a investir para você sem te envolver. E aí tinha tido uma pergunta aí, pelo que eu vi, que era uma pessoa que queria investir para o filho de 2 anos. Então, ok, né? Então, o pai pode, com o CPF da criança, isso até tem uma vantagem bem grande, porque se quiser passar depois o patrimônio, não precisa pagar aquele imposto lá, já fica no nome da criança. E aí, Val, você administra o dinheiro que o seu pai já tinha começado a investir para você, ou é em outra corretora um valor que você investe sozinha, ou fica aquele montante lá todo?
Não, porque na verdade ele não ficou investindo sozinho, né, sem mim por muito tempo. Foi pouquinho, foram alguns aportes, mas ele logo aprendeu. Nossa, deu um eco agora. Ele logo aprendeu que estava errado. Mas, realmente é a minha conta e a conta dele. Entendi. Eu chamei a atenção disso porque às vezes os pais ficam com medo, né? Pô, mas eu tô abrindo uma conta aqui pro meu filho com 2 anos de idade. Aí ele fez 10. Aí eu vou mostrar para ele lá, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, quanto que, sei lá, que valor que vai ser. A criança ainda com 10 anos não tem. Mesmo uma criança muito madura, né? Que medo de dar 10 mil para a criança administrar ali, a chance de perder é muito grande. Mas uma alternativa pode ser, como você falou no começo, né, Val? Ter uma outra conta em outra corretora e dar uma quantidade menor, né, para o filho, para os dois administrarem juntos, investirem juntos, né? Não, na verdade é a minha conta e a conta dele. Eu não tenho 2 contas, eu tenho só uma. Não, eu quis dizer que você comentou que algumas pessoas, quando você trouxe os números, algumas pessoas têm mais de uma conta. Então, sim, é possível que você, se você quiser, se os pais quiserem dividir, né, pode, né? Uhum. É isso. Pessoal, ó, deixa eu falar uma coisa bem legal para vocês. Na descrição desse vídeo, primeiro relembrar todo mundo de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Mas lembrar que na descrição do vídeo tem aí a coleção da Galera do Suninho, que tem muita coisa legal que também ajuda a dar essas dicas, né? Tanto do ponto de vista dos pais, quanto do ponto de vista das crianças, de começar a investir. Então, baixem os e-books aí, tá na descrição do vídeo. Peço pro pessoal da Suno também, se puder me ajudar aí no chat, colocar o link para todo mundo baixar, tá bom? Acho que vale muito essa coleção aí da Galera do Suninho. Luísa, deixa eu levantar uma outra bola aqui para você, né? Nós sabemos na história lá da recompensa, né? De novo, eu vou te provocar, Luísa, mas é porque eu preciso realmente, que são dúvidas pessoais, tá? Eu posso transformar, eu vou fazer uma pergunta bem cruel para você. Eu posso transformar essa criança num mini mercenáriozinho, assim, do tipo, agora tudo que eu pedir, meu pai vai ter que pagar, porque senão eu não faço mais nada. Filho, vai lá e pega para mim minha água com gás que está na geladeira, tá? Quanto que você vai me dar, entendeu? De novo, eu tô te provocando, Luísa, porque... Eu tô adorando, pode mandar bala. Os pais devem ter, tipo assim, até que hora eu vou falar, filho, vai lá, rapaz, tô te mandando. Então, é assim. Ficar negociando tudo, né? Tudo, né? Arruma a cama, R$2. Pegou água, mais uma. Tabela de preço, pegar água com gás na geladeira, R$2. Os estudos mostram, Baroni, e eu, né, a gente está livre aí para questionar, inclusive, sei lá, algumas práticas, né? Eu gosto muito das conclusões de muitos estudos que já mostraram que é o seguinte: você não é saudável você recompensar a criança por coisas que são a obrigação dela. Então, por exemplo, eu não acho que você tenha que remunerar a criança porque ela arrumou a cama, nem porque ela buscou água para o pai, nem porque ela lavou a louça, nem porque, muito menos porque ela estudou. Porque isso faz parte das obrigações da criança. Esses dias eu dei um exemplo que o meu filho, quando tinha uns 3 anos, eu falei para ele assim, filho, se você pentear o meu cabelo muito bem penteado, eu te dou R$1. E aí ele penteou meu cabelo lá e tal, e eu dei R$1 para ele. Aí ele falou assim, eu não acho, isso vai fazer um mini mercenáriozinho. Aí eu falei, olha, gente, é muito fácil você entender o que é a diferença entre o bom funcionamento da casa, o que é obrigação, o que não é. Se o meu filho pentear o meu cabelo, a casa vai funcionar? Vai. É obrigação dele pentear o meu cabelo? Não é? A casa vai continuar funcionando se ninguém lavar a louça? Ah, não vai. Não vai, porque vai ficar cheiro ruim, vai vir rato. Vai funcionar a casa se ninguém levar o lixo para a rua? Não vai. Então, todas essas coisas que compõem o bom funcionamento da casa e que compõem as obrigações da criança, eu sou fortemente contra, porque, inclusive, você já deve ter acompanhado, né, Baroni? Os jovenzinhos entram no mercado de trabalho e acham que tudo tem que ganhar parabéns. O cara vai lá, faz o beabá do trabalho dele, vai parabéns. Parabéns o quê, rapaz? Isso aqui é o seu trabalho. Eu não vou ficar te dando parabéns por tudo que você fizer. O que você exceder, o que for incrível, eu vou te dar parabéns. Então, assim, até para não gerar esse tipo de frustração na vida adulta das crianças, elas não devem não ser remuneradas em relação ao que é a obrigação delas. Tá joia. Existe até uma discussão assim, ó, tá bom, mas e se ela tirou acima de 8? A obrigação dela era 7, sei lá qual é a média da escola aqui das pessoas normais, na maioria das pessoas.
Mas aí pode até ser uma discussão da família, se quiser dar um incentivo extra, não sei, aí não... Mas, assim, eu não acho que exista o risco de formar um pequeno mercenário se você entender que você não vai remunerar nada do que for a obrigação dele. Mas ele lavou o carro no final de semana. Tá bom. Então, acho que não era obrigação. Tem sempre aquela história, cortar a grama. Mas ele ficou com o cachorro do vizinho enquanto o vizinho foi viajar, fez um hotelzinho em casa. Pô, legal, isso não era obrigação dele. Ele foi atrás e ganhou um dinheirinho por isso. A Val vende brigadeiro, não vende, Val? Vendo. Para completar a renda lá, não é? Então, isso são coisas que estão além da obrigação da criança. Não é a obrigação dela sustentar a casa vendendo brigadeiro, mas ela teve essa iniciativa para ter a renda dela. Então, eu acho válido. Então, é bem importante essa pergunta que você fez, Baroni, porque muita gente é contra a educação financeira de crianças porque acha isso. Ficar falando de dinheiro com criança tem coisa mais importante. Ela tem que ser generosa, ela tem que querer o bem do mundo, ela tem que aprender a ser educada, ela tem que aprender... Verdade. Só que o dinheiro vai fazer parte da vida dela, qualquer caminho que ela escolher na vida. Então, ela precisa, sim, saber lidar com o dinheiro. Não significa que você vai falar disso e vai deixar de falar das outras coisas. O exemplo que você dá sendo generoso com o garçom é hiper importante. Você não vai deixar de ser assim e dar o seu exemplo de uma postura bacana, né? Porque falou de dinheiro também em algum momento, ou porque em uma meia horinha na semana lá, né, Val, fez um aportezinho. É isso aí. Bom, a gente já está quase terminando. Val, eu queria ouvir de você o seguinte. A maior dificuldade do investidor aqui, agora eu vou falar do ponto de vista aqui do meu trabalho, é conseguir usar alguns termos técnicos, é conseguir passar isso para as pessoas, né? Quando eu estou falando de educação financeira, eu estou dando muito mais um conceito comportamental, né? Eu estou falando mais do comportamento, de como é que você deve lidar com essas situações. Mas nós sabemos que é importante que você invista em bons produtos, em bons ativos. Você falou que você senta com seu pai, estuda algumas coisas, etc. Você não acha que esse talvez seja o maior desafio da Val dentro lá do seu perfil, dentro lá do todo o seu trabalho, que é conseguir tirar a pessoa daquela inércia e trazer aqui pro porquinho para guardar na poupança, mas você, Val, já tem dimensão que isso é pouco, é raso e ela precisa subir, e aí você assim, vou falar uma coisa bem desmotivante para você agora. Os jovens de hoje, eles querem tudo pronto. Até o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, um professor, ele fala que a sociedade está passando um processo de despamonharização, né? O que é a despamonharização que ele fala? Ele fala que antigamente, para fazer pamonha, você ia para a roça, colher o milho, 5 horas da manhã, aí você depois ia descascar o milho, né, Luísa? Aí aquele processo todo, aí ia colocar o milho para cozinhar, ia fazer tudo, a pamonha ia ficar pronta 5, 6 horas da tarde, a família reunida ia comer. Você ficava 12 horas para comer a pamonha. Mas a sua geração, Val, ela quer tudo muito mais pronto, tudo mais rápido, tudo mais imediato. Você não acha que, a gente já está quase concluindo aqui, que esse talvez seja um dos maiores desafios de você tentar mostrar para essas pessoas que tem que ter um conhecimento técnico um pouquinho mais profundo, tem que realmente estudar como é que se investe. Não é simplesmente o comportamento é a primeira parte da mudança. Como é que você olha para tudo isso e fala, poxa, como é que eu vou conseguir levar isso para as pessoas que estão aqui confiando em mim, confiando no meu trabalho? Como é que você pensa isso na sua cabecinha aí? Que não é fácil. A pergunta foi um pouco difícil, mas eu acho que eu entendi uma coisa. Vai lá. No caso, se é difícil levar isso às pessoas, né? Eu estou falando pelo meu trabalho. Eu lido com adultos e eu tenho que explicar fundo imobiliário para um adulto e às vezes eles não entendem. Eu faço post, eu faço vídeo, eu faço live, eu faço relatório e às vezes eles não entendem. Por quê? Porque as pessoas falam assim, eu faço um vídeo extraordinário de 1 hora entrevistando o gestor e falo assim, no comentário, não tem como fazer isso aí em 5 minutos. A gente vê muito isso, assim, as pessoas querem tudo muito rápido. Então, onde eu estou querendo chegar na pergunta para você? O seu projeto é de longo prazo, tanto para você, quanto do que você quer levar para as pessoas. Mas eu quero te perguntar como é que você imagina esbarrar nesse problema, de numa geração como a sua, que quer tudo muito pronto, um celular na mão que aperta um botãozinho e sai tudo pronto, e você está experimentando isso e vendo que não tem nada pronto. Tem que realmente estudar, tem que ler, tem que entender. Então, como que você imagina que você vai romper esse desafio? A minha geração já é menos preocupante quanto a isso. A sua
é totalmente imediatista. Como é que você vai lidar com isso, com essas pessoas? Bom, com muita determinação e paciência, né? Boa. Porque, bom, realmente, como você falou, as pessoas querem tudo pronto, assim, na hora. E não é bem assim, né? É a longo prazo, leva tempo. Eu não vou dar um negócio assim. Às vezes, como você falou, eu explico uma coisa, aí vem a pergunta do que eu acabei de explicar. Aí tem que explicar tudo de novo. É com paciência, mas desde que a pessoa entenda, é importante, né? Exatamente. O importante Estamos todos no mesmo barco. Bem-vindo ao nosso mundo, né, Luísa? É exatamente isso. Às vezes o direct tem que responder a mesma pergunta umas 5 vezes por causa do mesmo post que eu fiz, a mesma pergunta. É um jogo de paciência e quem se dispõe. Por isso que eu falo que quando o assunto passou na sua frente e você se agarrou, agora você tem uma responsabilidade com as pessoas também. E é um jogo de paciência. Muita gente fala isso para mim. Fala, nossa, mano, como é que você aguenta responder isso de novo? É porque está chegando. Nós temos 1 milhão de investidores, 1 milhão e 200 em fundos imobiliários, no universo de 220, 230 milhões de brasileiros. Eu vou responder isso várias e várias outras vezes. Só que a partir do momento que você leva, a dica que eu vou te dar, Val, a partir do momento que você constrói um exército de pessoas que consegue também entender tudo isso e você vai inspirando essas pessoas a levarem conhecimento também, você cria uma corrente do bem naturalmente. E aí, aos poucos, você vai ter pessoas que vão começar a entrar no comentário do seu vídeo e já dar as respostas. Às vezes, quando eu vejo uma pergunta, eu não respondo propositalmente, esperando alguém, e aparece. A pessoa vai lá e fala, olha, eu não sou o professor Baroni, mas... Tarará, tarará, tarará. Mesmo que eu não concorde com tudo, mas a iniciativa é fantástica, entendeu? Porque a gente precisa dessa corrente do bem. Não dá para a gente sozinho conseguir fazer tudo, entendeu? Verdade. Professor, se você me permite, eu queria falar uma coisa aqui que eu acho que é bem importante dentro desse assunto. A gente já concordou aqui que investir é um assunto que tem despertado muito interesse, tanto adultos quanto crianças estão cada vez mais interessados e tal. Eu só queria chamar a atenção de que quando a gente pensa em educação financeira de crianças e jovens, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, prevê uma série de conhecimentos essenciais para as crianças até os 18 anos, que vai muito além de investir. Então, assim, como eu falei, eu incentivo, eu acho que é importantíssimo, é o momento de começar, porque o tempo está a favor das crianças, mesmo se errar, vão ser erros com quantidades de dinheiro muito mais baixas, sem o medo de ter uma família para sustentar, alguma coisa assim. Então, assim, tem outras coisas que são importantes e para exemplificar. Falar de impostos, falar de negociação, falar de segurança, falar de crédito, não só o cartão de crédito, que é um super vilão das famílias jovens, né, dos jovens que estão se endividando agora. Então, é só lembrar de tudo isso, lembrar de, sei lá, imagina se as pessoas não sabem falar de investimento, mas já que elas vão falar de impostos. Então, assim, existem sim caminhos muito saudáveis de falar isso em família, de falar isso de um jeito leve, sem sermão, sem ser chato, e sim, inclusive vai gerando cidadãos mais completos, mais responsáveis, mais participativos. Ô Luiz, tem uma pessoa que virou aqui e falou assim, a Luísa é minha professora, viu? Então, por isso que eu falo. Ah, que legal! Acho que, salvo engano, Bernardo falou isso. Então, mostra o tamanho da responsabilidade. Eu acho isso fantástico, porque o médico, se ele é médico, é porque teve alguém que o ensinou. Então, teve um professor lá na faculdade. Então, o engenheiro construiu aquele prédio lindo e maravilhoso, teve um professor que ensinou esse cara a ser engenheiro, a ser arquiteto e construir. Então, o professor, ele transita em todas as verticais, né? Então, é importantíssima essa profissão e é um legado que a gente deixa para as pessoas, né? O conhecimento. Gente, muitíssimo obrigado, eu queria agradecer imensamente. Valentina, volte mais vezes. Luísa, vamos falar mais vezes também. Sempre que você tiver alguma coisa, por favor, me procure aqui para a gente poder levar um pouco dessa reflexão para as pessoas, tá? E Val, eu quero daqui uns 15, 20 anos, tá assim mais quietinho, fazendo menos live, escrevendo menos coisas, e eu quero ter muitas outras Vals por aí, porque eu acho que isso é a coisa mais interessante que a gente pode fazer, né, na nossa vida. Não é pelo dinheiro, é pela
inspiração, pela motivação e para fazer com que as pessoas construam tudo isso, né? Quantas pessoas a Val vai impactar? E a Val vai impactar pessoas, às vezes, que eu não consigo acessar, né? Outro dia, aconteceu um exemplo aqui, outro dia não, já foi um pouquinho antes da pandemia, inclusive, acabou que a pandemia atrasou esse projeto. A coordenadora, eu tenho 2 filhos, um estudava numa escola menor e outro estuda numa escola maior. Como a escolinha menor acabou fechando, foram os 2 para a escola maior. E nessa escolinha menor, a coordenadora era muito, assim, a diretora da escola era muito amiga nossa, tudo. E ela sabia que eu trabalhava com isso, ela falou assim, poxa, você podia vir aqui para falar com as crianças. Eu falei assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir ensinar as crianças, porque o meu assunto é um ponto mais técnico, mas eu falo para as tias, eu falo para as professoras, aí elas ensinam do jeito mais lúdico, né? Então, assim, eu sei lidar com a criança, mas eu não sei se eu tenho essa habilidade para ensinar. E, às vezes, a própria Val vai conseguir levar essa mensagem para todo mundo, né? Obrigado, viu, gente? Val, valeu. O que você tem para falar? E fala um pouquinho mais do seu Instagram. É Val em Ação, não é isso? É Val em Ação. Como eu falei, foi feito realmente para inspirar. E você falou, né, que você quer que mais pra frente tenha muitas outras Vals. Com certeza vão ter, né? Como você falou, vão ter muitas Vals agora para inspirar e essas outras que vão inspirar mais gente. E com certeza tem um... Eu tô otimista quanto a isso. Maravilha. E só, Val, deixa eu dar uma dica para você. Faça o seu melhor. É isso. Eu falo sempre isso. O que me trouxe até aqui não foi inteligência, foi comprometimento, foco, procurar fazer a coisa certa. Nunca perdi a humildade. Pelo contrário, eu ando aqui com a minha cachorrinha às vezes de manhã e no final, início da noite, final da tarde, início da noite e tal. Vira e mexe. Aconteceu isso agora, tem 2 dias. O pessoal para. Você é o professor Baroni? Aí eu vou lá, converso, e a gente fala de investimentos, entendeu? Então, assim, eu sou muito acessível. Eu procuro levar as informações de uma maneira assim, muito leve, muito agradável, porque é um assunto denso. Como eu falei, educação financeira, do ponto de vista comportamental, é uma coisa, do ponto de vista de técnico de investimento, é outra caixinha bem diferente. E você sair de uma e para outra, escreva o que eu estou falando. Luísa, por que tem muitos canais que tem milhões de pessoas, mas que está só nadando no raso o tempo todo? Porque é difícil subir o degrau. Ah, Val concordando comigo, e é isso. E eu optei por subir o degrau, entendeu? Porque eu sei que eu estou numa camada aqui, eu já falo que eu peguei muita coisa pronta já das pessoas. Já chegou aqui para mim o cara que já está disposto a investir, já abriu a conta, já está disposto a investir. Porque é muito mais cômodo você ficar nadando no raso o tempo todo. É aquilo que eu falo, o cara está com 20 anos já falando de educação financeira, ele está lá na cadernetinha anotando o que ele tomou no cafezinho, quanto que ele gastou, qual foi a receita, qual foi a despesa. Eu falo, gente, passa dessa fase, essa fase já ficou. Essa fase é da fase da Val, agora você já tem que ir para frente. Agora nós já temos que olhar do ponto de vista previdenciário. Diga, Val. Professor, foi uma coisa que vocês falaram há um tempinho já aqui na live, mas acabou que eu não puxei, mas agora eu vou falar. Você até perguntou para a Luísa, né, essa coisa de eu já começar a trabalhar aposentada. Na verdade, e também falaram no coisa de rica. Eu não penso em ser rica quando eu crescer. Eu penso em ter segurança e liberdade. E porque quando eu crescer, se eu for trabalhar em uma coisa que eu fique muito feliz, eu não vou parar de trabalhar. Então, em momento nenhum eu falo em ser rica. Não, até porque ser rica não é um negócio assim tão, tipo, ser rica quando você tem tantos reais para cima. Não é muito bem assim. Também tem que ser rica de humildade, de amor, de felicidade, né? Por mais que também ter dinheiro é importante para você ter felicidade, né? Até porque a falta de dinheiro acaba com muitas famílias. Eu não penso em momento nenhum em ser rica, em sim ter liberdade e segurança. É isso aí, Val. Riqueza é escolha, é ter tempo para Isso sim poder... é ser rico, exatamente. Exatamente. A riqueza, você não vai me ver nunca no meu Instagram, nunca. Eu do lado de um iate cheio de champanhes caríssimas, não sei mais o quê. Porque isso, para mim, não é o conceito de riqueza. Entendeu? E também tem uma coisa muito legal, que muitas vezes os pais não incentivam as crianças a investir, porque acham que para isso elas vão perder a infância. Não é bem assim. Você vê que eu não perco a minha infância por causa de 20 minutos, meia hora que eu fico ali com meu pai uma vez por semana no computador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo menos para mim não. Falo por mim, tá? E eu ia falar outra coisa. Mas pode continuar, professora. Eu acabei te interrompendo.
Você lembra? Eu tô lembrando aqui, cara, ninguém perde a infância porque aprende que, o que você falou aí que é difícil que seus filhos estão aprendendo, Barô? Ninguém perde a infância porque tá aprendendo mol, sei lá, velocidade sobre não sei o quê. Ninguém perde a infância por causa disso também. Então, investir, gente, não é isso exatamente que vai fazer a pessoa perder a infância dela. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Luísa, me ajuda aqui só com uma coisa para a gente concluir. A maior dificuldade que a gente chega à conclusão é a dosagem, né? Mas, por outro lado, também a gente não pode privar a criança de ser criança. Ok. Agora, na postura do pai, só para a gente concluir aqui, na postura dos pais, que tem que tomar a decisão, mas eles são limitados do ponto de vista de educação financeira. Você acha que aprender todos juntos pode ser um caminho? Você entendeu a minha dúvida? Imagina como é que eu vou entendi. Educação financeira se eu não recebi. Como é que você sugere isso? Eu acho super saudável que a família estude junto. Nossa, eu acho incrível. Inclusive, a gente falou antes de começar a live, né? Existem alguns casos de os jovens, porque eles se interessam tanto por esse assunto, às vezes eles invertem e ajudam os pais. Mas nesse caso que isso não acontecer, gente, que saudável uma família junta, pegar uma açãozinha, uma empresa, mesmo que for estrangeira, sabe? Tipo, se for o interesse de uma criança a Disney, se for o interesse de uma criança a Marvel, sei lá, a Nintendo, não sei. Pega uma coisa e estuda, sabe? E juntos, eu acho isso extremamente saudável, eu acho lindo que gere uma conexão entre a família, entre os dois, que juntos eles procurem isso. Eu acho muito legal e sou super a favor, professor. Eu acho que é bem por aí mesmo. Se você não sabe ainda, vai fazendo o que você sabe, comparação de preço, necessidade e desejo, vai fazendo essas coisas aí que são mais palpáveis e são essenciais também. E aí, para o investimento, que é uma coisa que exige um pouquinho mais de dedicação e estuda junto, façam juntos. Olha que lindo, olha que bacana que seria para a família, inclusive, fala assim, olha, a gente tem um sonho de viajar para esse lugar. Para a gente conseguir fazer essa viagem em família, vamos ver aqui o que a gente pode investir, o que pode ser legal para a gente. Envolve num sonho que seja da criança. Sei lá, se não der para ir para a Disney agora porque o dólar está muito alto, fala o Beto Carreiro, o que for. Sabe, envolve ela no sonho dela. É muito legal. E é isso que a gente está falando, envolver a criança. Ela está dentro da família ali, ela está dentro da dinâmica. Então, nada mais justo do que falar para ela, ué, por que você quer outra blusa? A gente não está economizando lá que a gente vai fazer a sua viagem, que a gente até investiu? Então, se a gente quer fazer essa viagem, não dá. Então, gente, isso ensina mais do que, nossa, um montão de outras coisas aí que a gente pode imaginar. Que maravilha, que maravilha. Val, eu vou deixar você ter as honras de encerrar a live, porque você foi a grande estrela da noite. Eu tenho certeza que você tem ainda um futuro incrível pela frente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E, Luísa, a gente precisa conversar mais, tá certo? Vamos criar outras sinergias aqui de algumas coisas. Eu acho que vale a pena a gente debater. Torcer logo para essa pandemia passar. Eu acho que se a gente fizesse um evento junto, alguma coisa presencial depois dessa loucura toda que a gente está vivendo, acho que vai ser muito bacana, porque eu senti que você tem uma coisa que é o maior bem que um pedagogo precisa ter, que é o brilho no olho. Seu olho, eu ia te pedir para desligar, concorda, né, Val? A sua câmera está meio tremendo, você está com a conexão... Eu não tive coragem de pedir para desligar a câmera, porque você tem um brilho no olho que é incrível, incrível. Então, eu não quis perder o brilho no seu olho aí. Então, é a pedagoga aí que tem a vontade de querer fazer que a coisa dê certo. Isso tem um valor incrível. Obrigada. Então, antes da Val encerrar, eu queria agradecer de verdade. Muito obrigada. Conta comigo. Eu realmente adoro esse tema. Como você falou lá de dar um passinho a mais, eu me sinto muito responsável pelo que eu faço. Às vezes tem gente falando de educação financeira infantil que é mais economista e menos educador. E aí eu falo, ai, tá bom, legal, mas assim... Eu sofro um pouco, eu procuro falar com muita responsabilidade. Eu queria agradecer de verdade, eu realmente gosto do que eu faço. Às vezes eu faço escolhas, às vezes de crescer devagar, mas para falar coisas que eu acho que são responsáveis e que realmente vão impactar de um jeito positivo. E queria agradecer também, Val, de verdade, você, além de tudo, é uma menina. E a gente sabe a relação de mulheres com as finanças, que também é diferente, muitas adultas com situações
que não são tão favoráveis porque não se permitiram, ou porque não puderam, ou porque não se inter... Então, que bom que você é um exemplo. Eu fico brincando que se a Val fosse uma ação, eu investia na Val. Vale, não é Então, a Val, mas a obrigada Vale, de ó, verdade, Vale. contem comigo. Ó, Valentina, Vale, ó, investe na Vale. MVAL 3. Perfeito, Val, adorei. Fala o que você quiser, fala o que você quiser. Tá Ó, bom, sabe o que eu vou falar. fazer? Luísa, fica quietinha aqui, daqui a pouco a gente volta. Vamos colocar a Val lá em cima. Olha só o que nós vamos fazer. Fica quietinha aí, quer ver? Fica quietinha. Uai! Ai, ai. Então, o que eu queria falar aqui, muito, muito importante para nos investimentos é... Pera, só uma coisa. Ah, tá, lembrei. É a participação dos pais. Porque da mesma forma que uma criança, ela não, por exemplo, ela quer ir para uma aula de inglês, quer se matricular em uma aula de inglês. Da mesma forma que ela não pode ir lá sozinha se matricular, né, os pais têm que ir junto, os investimentos também têm que ser juntos. E isso é muito importante. E eu também queria falar que eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. Tô até um pouquinho triste da live ter acabado, porque eu tô amando, gente. Foi isso. Um grande beijo para todos vocês.